Olá a todos, sejam bem-vindos ao Lean Inside. Este encontro é uma oportunidade única para mergulhar no mundo do Lean System, guiados pelos consultores mais experientes da Lean Consulting. Aqui, o nosso objetivo é simples, é compartilhar histórias reais, desafios enfrentados e soluções inovadoras que surgem na implementação do Lean System. Este não é apenas assim um bate-papo, né? É um espaço para que a gente possa aprender diretamente com os mestres da melhoria contínua. No Lean Inside, nós vamos conhecer os nossos convidados, explorar cases e discutir as dificuldades que eles superaram. Então, prepare-se para essa sessão aí repleta de insights e experiências enriquecedoras que vão além da teoria e mostra o poder transformador do Lean System. E o nosso convidado de hoje é o Adriano Adames. E eu vou apresentar o Adriano Adames para vocês. Então, o Adriano Adames, ele é consultor e instrutor da Lean Consulting. Ele é graduado em Engenharia Industrial Mecânica pela Escola de Engenharia Mecânica e também com pós-graduação em Gestão Estratégica de Empresas pela Universidade de Campinas, a Unicamp. A carreira do Adames ele começou em 1996, e foi construída em diversos segmentos, como cosméticos, farmacêuticos, indústrias químicas, metal mecânica. Ele trabalhou em áreas de projetos industriais e logística, com grande atuação nas áreas de melhoria contínua. Além da formação em Six Sigma Black Belt, ele também já liderou a reestruturação de programas de TPM. Adriano Adames, que prazer ter você aqui no Lean Inside. Olá, Sansan, olá a todos. O prazer é todo meu de estar aqui. É uma experiência nova, uma experiência bastante interessante e um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser bastante produtivo. Sem dúvidas, bem legal. Adames, vamos começar entendendo um pouco, lhe conhecendo um pouco, né? A sua história e sua história junto com o Lean System. Então, quando foi que você começou a ouvir falar sobre o Lean System? Se o nome era esse, né? Lean System. Quantos anos isso foi atrás e qual tipo de indústria? Fala um pouquinho aí do seu aprendizado, do seu conhecimento sobre o Lean System. Que legal, Sandes. É legal compartilhar essa experiência assim. Bom, a primeira vez que eu escutei falar em Lean System foi em meados dos anos 2000. A empresa que eu trabalhava, que era uma grande empresa de bens e consumo, e uma das fábricas iniciou o processo de implementação Lean. Não era nem a fábrica que eu trabalhava, era uma outra fábrica. Aí a gente curioso, né? Quem trabalha com melhoria contínua tem essa característica, indo até lá conhecer e era muita novidade. Naquele período de tempo, eu já trabalhava com outras metodologias, mas o Lean brilhou os olhos. Então, eu trabalhei por essa empresa por mais alguns anos e a primeira experiência minha foi a compra de um livro, Soluções Enxutas, que foi o primeiro Olha, livro que eu comprei de Lean e comecei a ler e entender um pouquinho da manufatura enxuta nesse livro. Então, assim, é a minha experiência, o primeiro contato, mesmo que foi de forma superficial, foi nessa empresa de bens e consumos. Para minha surpresa, algum tempo depois, eu participei de um processo seletivo para uma indústria química, no ramo de tintas, que estava contratando uma pessoa para aprender e implementar Lean. E eu tive a sorte de ingressar nessa empresa. que Aí foi legal. feito todo o ciclo completo no processo de aprendizado. Pô, que bacana, bela história aí. Faz um tempinho já, hein? Muita experiência sobre o Lean System. E Adames, vamos falar agora de um tema que aí, quando a gente inicia toda a implementação, a gente sempre tem aquele segmento e segue pelo norte verdadeiro. E o nosso norte verdadeiro sempre está escrito em um modelo que a gente chama de A3, que é o nosso plano de implementação. Fala um pouco sobre esse assunto, sim, o que é o A3, e por que ele é importante na nossa implementação do Lean System. Esse tema é um tema muito interessante, Santos. Lean tem vários caminhos, várias vertentes, mas uma forma de condensar tudo isso, sem dúvida nenhuma, o A3 é um excelente método para se fazer isso. O A3, como o próprio nome está dizendo, são duas folhas de A4 junto, mas é muito mais que isso. É muito mais do que duas folhas de A4. É uma forma de se fazer gestão de algumas iniciativas com passos lógicos e concisos para a construção de algo mais dentro da manufatura enxuta, dentro do Lean System. Pô, que bacana, que bacana. E é interessante quando a gente fala em A3, né, e você comentou aí sobre o tamanho dela, né? O tamanho de um A3 é um formato, né, de duas folhas
tamanho A4. Tamanho E tem, A4, isso mesmo. e tem uma história bem interessante, assim, né? Sobre o porquê se chama A3, que é vindo, né, da Toyota, e por que, né, esse tamanho? Por que não poderia ser um tamanho A4? Por que não poderia ser um tamanho A1? E foi, e é chamado, né, o apelidado de A3, que na década de 50 foi solicitado, né, para as pessoas da Toyota para que pudessem enviar relatórios, pudessem divulgar relatórios, né? E aí, nessa divulgação de relatórios, foi uma solicitação. Isso tem que ser feito em uma única página. Em uma única página. E naquela época, o local onde a gente poderia estar passando informação ou fazendo a divulgação era via fax. E aí, no Sim, isso fax, mesmo. o maior tamanho de folha que se passava no fax é um tamanho A3. E aí, por isso, ficou padronizado aí o tamanho A3. É uma história assim, interessante, né? Sobre um pouquinho aí do porquê também se chama A3. E é interessante também, né, Santos, que lá no começo o A3 foi usado dentro da área de qualidade para se consensar projetos, né, se consensar essas iniciativas. E aí, como o fax só passava um A3, todas as informações tinham que estar ali, naquele formato A3. E isso criou um método, né? Um método conciso, um método onde todas as informações necessárias estariam ali para que fosse comunicado. Então, iniciou um processo de comunicação entre áreas de qualidade na Toyota lá em meados dos anos 50, 60. Legal. É bom a gente conhecer um pouco, né? Saber um pouquinho dos porquês das coisas, né, dos nomes. E Adames, quando a gente fala de A3, tem alguns tipos de A3? Só existe um tipo? Existe mais de um? Como você pode falar para a gente assim, existem alguns outros tipos de A3? Nós separamos basicamente em três formatos, em três modelos de A3, né, Santos? O A3 de condição ou de status, o A3 para solução de problemas e um A3 para propostas de melhorias. Então, são três formatos que a gente fala assim, básicos, né, para a consolidação dessas ideias e iniciativas utilizando o método A3. Perfeito, perfeito. E nesse método, né, quando a gente fala assim, os modelos, né, tem tanto o modelo do A3 de status, A3 de solução de problemas e A3 de proposta, né? Assim, claro que o nome já diz, né, mas o que a gente mais utiliza e a gente vê no dia a dia são os dois, que é de proposta e de solução de problemas. Do status a gente vê até pouco, mas ele existe também, né? Que o status, como o nome já diz, é para mostrar um status, né? Como nós estamos, é um report do status atual, né? Como nós estamos. Solução de problemas, como o nome já está dizendo também, né? Solução de problemas utilizando um método de análise, identificação e solução de problemas. E tem uma A3 de Uhum. proposta onde mostra um estado futuro, onde nós queremos chegar com aquela proposta que a gente está analisando, está sugerindo para que a gente possa transformar, né? Para a gente que possa mudar de condição. Então é bem interessante a gente conhecer um pouco, né, sobre esses três tipos de A3 para também utilizar ele no momento certo, no momento certo e para o problema certo. A correta utilização ela é importante, sem dúvida nenhuma. Mas eu costumo dizer assim que tão importante quanto isso é de fato utilizar o A3, né, Santos? Não perder essa oportunidade, porque a utilização faz com que ganhe propriedade nesse É conceito, verdade. nesse método, e vão fazendo as melhorias graduais na própria utilização do A3. Lembrando que o A3 é um modelo científico para análise, né? Então, ele segue os conceitos do PDCA, que consolidam ali por trás desse modelo do A3, e é extremamente importante isso aí para novos patamares. Perfeitamente. E quais são os benefícios? Você poderia dizer para a gente assim, ó, uma empresa que vai, né, implementar e utilizando o A3 como o seu norte verdadeiro. Quais seriam os principais benefícios para essa empresa? O A3 ele traz alguns benefícios, né? Marcantes. A característica desses benefícios é a questão da forma de ter um modelo mental para sua execução. Então ele fica um formato, um formato com que várias pessoas, as pessoas do próprio time e outros times de trabalho entendam o que está sendo feito ali de uma forma concisa.
Então, a gente até costuma, né, tem algumas frases que são típicas, que tudo que é importante para um projeto vai caber dentro de um A3. E essa fica uma forma de comunicação muito positiva entre o time e entre outros times na utilização do A3. Uma outra coisa importante também é que nos passos do A3 tem um modelo mental, uma forma de se pensar que ele fica comum a todos. Isso é muito positivo para o bom andamento dos projetos, da elaboração e execução do A3. Então, são alguns pontos aí que a gente pode linkar de positivos na utilização do A3. Poxa, legal, isso é bem interessante mesmo, e o mindset que é importante, né, para a gente entender um pouco como montar, como fazer o modelo do A3, e é como você tinha comentado ali, tem que praticar. Quanto mais a gente utiliza, quanto a gente mais está fazendo, a gente vai aprendendo a utilizar melhor o A3, né? E Adames, quando a gente fala também de A3, fala plano de implementação, fala de pessoas, né? Tudo envolve pessoas, né? Para tudo que a gente faz, as pessoas estão envolvidas. E como é que a gente pode engajar as pessoas com o A3 e garantir que as pessoas, né, adotem o A3 no seu dia a dia? Pessoas é sempre um dos pilares extremamente importantes para muitas das coisas que nós fazemos quando estamos falando de manufatura enxuta ou de melhoria contínua de uma forma geral, né, Sansa? Mas assim, o engajamento das pessoas, ele se dá muito do entendimento do que precisa ser feito e do que precisa ser solucionado. Quando as pessoas têm essa imagem clara do que precisa ser feito e solucionado, o uso da ferramenta, o uso do método, fica muito mais fácil para essa construção. E é claro que o A3 ele deve e pode ser utilizado como um formato de mentoria entre uma pessoa que está aprendendo a usar e o seu líder imediato. É uma forma de comunicação e uma forma que pode ser usado no desenvolvimento de pessoas. Quando as pessoas começam a notar que isso vai criando corpo e vai ganhando facilidade para a utilização do A3 e vendo os resultados, claro, isso vai ficando muito mais fácil e empático na utilização do próprio A3. Pois é, isso é legal mesmo. E Adames, aí vem uma pergunta ali. Como, né, quais são as dificuldades, na verdade? Assim, a gente está falando de A3, está envolvendo pessoas, tem que ensinar, e, e isso, obviamente, gera uma dificuldade também, ou alguns desafios. Quais são, na sua experiência ali, quais são os maiores desafios ou dificuldades para que a gente possa implementar algum tipo de A3, né? Que seja ele o status de proposta ou solução de problemas, para que as pessoas realmente utilizem nesse conceito, né? A primeira coisa que eu vejo, Sansan, é que usar o A3 é uma forma diferente de se fazer. Porque parece que não, mas é uma forma simples. E hoje nós estamos acostumados a fazer coisas que são mais complexas. Nós criamos a complexidade. E o A3 é uma forma simples. É uma forma que, em cada uma das etapas dele, descrever o que é essencial acaba sendo mais difícil do que fazer o que é complexo. Então, essa é uma das dificuldades. As pessoas acabam não acreditando no poder de resolução que o A3 tem. Esse é um dos pontos. A outra é a questão que é uma coisa nova, é diferente. Mas, com isso de ser novo e diferente, tem que quebrar essa barreira inicial e essa inércia. Na experiência que eu tenho, quando as pessoas quebram essa inércia natural de se usar o A3, ele fica muito mais fácil, ele fica aquele papel, sabe aquele papel de A3 que é em uso, que você percebe que ele está sendo usado para as conversas, para as discussões, então ele fica muito mais simples de se chegar a um consenso. Então essas construções, quando a gente fala de pessoas, faz toda a diferença no processo de construção do modelo mental para a utilização do A3. Perfeito, exatamente. E Adames, a gente teve uma experiência aí há pouco tempo, e você conduzindo aí na implementação, um momento que a gente fala assim que é da assinatura do A3, né? Que é o Sim, sim. A3, que a gente fala o A3 mãe, né? A assinatura do A3. Fala um pouco para a gente assim com o poder disso, né? O engajamento que isso traz para toda a equipe e para o projeto. Vou tomar a liberdade de dar um passo antes, sabe, Santos?
Porque na construção desse A3 mãe, a gente também quebra um pouquinho dessas barreiras, né, do engajamento. É verdade. Porque você precisa ter o consenso para a construção do A3 mãe. Feito o A3 mãe, ele acaba sendo como se fosse uma assinatura, ele é celebrado a assinatura do A3 mãe. Então, as principais pessoas que participam desse desenvolvimento, onde a gente descreve lá claramente qual é o norte verdadeiro, e a assinatura do A3, ele é celebrado. Ele é como se fosse uma vitória de dar aquele primeiro passo na direção da transformação. Então, é um momento muito interessante, onde as pessoas efetivamente assinam aquele A3, essa celebração da assinatura do A3, para esses elos positivos que pessoas fazem com pessoas para essa construção. Então, no Lean System, no processo de implementação do Lean System, o A3 ganha uma figura muito importante nessa celebração da assinatura do A3. Pô, fantástico. E esse realmente é um momento ímpar, assim, né? E dentro do projeto, para que a gente, engaje realmente as pessoas, outra, todo mundo saiba realmente qual é o norte verdadeiro, onde a gente quer chegar, né? Com os objetivos. Então, realmente, isso é um momento assim, muito, muito importante, né? Porque no A3 tem 7 elementos que são os elementos essenciais que a gente tem que seguir ali no A3. Uma é ter o raciocínio lógico na construção. Segundo é objetividade. Então, tem que ser bem objetivo. Terceiro, resultados e processos, que é o que está bem definido dentro desse A3. Ter a síntese, destilação e visualização. Quinto elemento é o alinhamento, que é isso que você tinha comentado, fazer o alinhamento, fazer o que a gente chama de nemawashi com todas as pessoas envolvidas. O sexto elemento é ter coerência e consistência. E o sétimo, a visão sistêmica dentro desse A3. Então, são 7 elementos essenciais para que a gente possa, né, construir, ter um A3 robusto, realmente com um norte verdadeiro. E aí traz o sentimento de pertencer, né, Sansan? É isso Fazer aí, parte dessa transformação. é verdade. Adami-san, estamos encerrando aqui esse nosso bate-papo aqui no Lean Way Inside e eu queria agradecer bastante aí a sua participação, falando um pouco para nós ali sobre sua experiência na implementação e na condução do A3. E queria perguntar onde, né, as pessoas podem lhe encontrar no LinkedIn, qual é os seus contatos? O contato mais fácil é o LinkedIn, sem dúvida nenhuma. É só procurar lá, Adriano Adames, no LinkedIn, que vou estar lá. Fiquem à vontade para o contato, para fazer networking, para trocarmos experiências dentro do conceito Lean System e outros assuntos, né, profissionais. É sempre muito bem-vindo e muito agradável poder conhecer pessoas e falar sobre esses temas. Excelente. Adami-san, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Agradeço, Santi-san, e um abraço a todos que venham assistir esse vídeo aqui. Tchau, tchau.